Bom dia a todos, meu nome é Luiz Ferraz, trabalho na empresa Ferraz Máquinas. Nós fabricamos equipamentos para ração animal, tanto ração extrusada quanto ração paletizada e também ração farelada. E hoje, a convite do Glaucio, eu vou falar um pouquinho sobre indicadores aplicados para a realidade de uma fábrica de ração, né? Então, essa gestão por indicadores eu considero que é extremamente importante e eu vejo que muitas fábricas ainda não conseguem fazer essa medição, não conseguem ter esse controle, mas eu acredito que ao longo do tempo essa realidade já está mudando e vai se alterar ainda mais, porque existe uma necessidade, uma demanda de se realmente controlar os processos, né, de você ter dados para tomada de decisão. Então, eu acredito que esse cenário de falta de controle, de falta de dados, tende a ser alterado nos próximos anos. Então, uma frase que eu gosto bastante, que eu busco praticar, é assim: sem medição não há gestão, né? Então, só existe gestão a partir do momento que você mede e que você tem dados para a correta tomada de decisão, né? Então, são dados que conseguem amparar as suas decisões, as suas ações no dia a dia de uma gerência de fábrica, por exemplo. Quem disse essa frase foi Vicente Falcone, tá? Que ele é engenheiro, formou na Universidade Federal de Minas Gerais, e ele foi professor também, e depois ele fundou uma consultoria, né, que se chama Falcone Consultores de Resultado, e ele assessorou grandes grupos aí, desde Ambev, BRF, enfim, várias empresas aí que são realmente verdadeiros conglomerados, e ele implantou até mesmo em órgãos públicos essa filosofia de medição e de busca constante por resultado e por produtividade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre indicadores para controle de cada processo, né? Vou falar um pouquinho sobre o OEE, sobre indicadores para o processo de dosagem, moagem, mistura, extrusão, peletização, secagem, o resfriamento, recobrimento e o ensaque. Então, o que é o OEE? Ele é um indicador de eficiência, né? Então, na sigla em inglês é Overall Equipment Effectiveness. Ele é um resultado de uma multiplicação, é uma multiplicação de 3 fatores, né? Fator disponibilidade, fator performance e fator qualidade. Então, cada um desses você tem aí 0 a 100, né? Você tem 0 a 100 de disponibilidade, 0 a 100 de performance e 0 a 100 de qualidade. Por exemplo, se você tem uma máquina que ela está disponível 70% apenas do tempo, nos outros 30% ela está fazendo manutenção, ou o operador faltou, né? Ou enfim, N variáveis aí que podem afetar a disponibilidade. Então, você tem 0,7, né, que é 70% de indicador de disponibilidade. Aí você multiplica o indicador de performance, né? Por exemplo, se a máquina é para produzir 10 toneladas, mas por um motivo ou por outro, ela está produzindo 8 toneladas apenas, então você tem 80% de indicador de performance, né? Sabemos que vários fatores podem afetar
também a performance. Por exemplo, a peça pode estar danificada, a máquina pode estar com uma peça danificada, precisando fazer uma manutenção, ou, por exemplo, uma extrusora, ela trabalha com uma melhor performance em uma formulação de ração com menor teor de extrato etéreo, né? E quando você tem um teor mais elevado de extrato etéreo, muita farinha de origem animal, você tem uma queda de produtividade na extrusora, né? Enfim, isso eu estou dando alguns exemplos para mostrar que na prática, quando você faz o OEE, né, quando você multiplica a disponibilidade pela performance, pela qualidade, nem sempre você vai ter 100%. Na verdade, vai ser raríssimo você ter 100%. Né? Geralmente, se você tiver um OEE de 85%, você já está excelente, né? Já está muito bom. Então, o OEE ele é importante ser medido porque você consegue ver aonde que você está pecando mais, né? Onde que sua fábrica está deixando a desejar. Se é principalmente na disponibilidade ou na performance ou na qualidade do produto, né? Você está produzindo um produto sem qualidade, por exemplo, você tem muito retrabalho, né? Reprocesso, enfim. O OAE vai medir justamente isso e vai permitir você fazer um plano de ação dentro daquele indicador que estiver mais deficiente. Só para citar assim, alguns fatores, alguns exemplos de fatores que podem afetar a disponibilidade, né, da sua máquina ou da sua fábrica. Então, eventualmente o operador não veio trabalhar ou está afastado, né? Ou então teve uma falta de matéria-prima, né? O caminhão que ia descarregar matéria-prima atrasou, teve algum acidente. Ou falta ordem de produção por parte do PCP, o PCP não emitiu a ordem. Ou está guardando o departamento de manutenção, né? Está aguardando liberação do setor de qualidade, ou então houve uma queda de energia também que afetou a fábrica. Agora, assim, o indicador já entrando no processo de dosagem, né? Então, qual que é o principal indicador para um processo de dosagem? A variabilidade na dosagem, na quantidade, né, de produto macro e micro ingredientes, né? Então, assim, quão confiável é a sua dosagem de cada componente, né, de cada ingrediente. Então, nós consideramos aí um intervalo esperado na faixa aí de 1% para mais ou para menos, considerando um macro ingrediente, né? E 0,5% considerando um micro ingrediente. E aí possíveis causas aí para um resultado fora do esperado seria vazamento em rosca, em comporta ou mesmo na caçamba de pesagem, ou uma célula de carga que está mal dimensionada, né? Agora entrando um pouquinho no processo de moagem, tá? Que é um processo extremamente importante, tanto considerando a realidade de uma fábrica de extrusão, quanto uma fábrica de peletização, até mesmo uma fábrica de ração farelada, né? A moagem é essencial. Então vamos falar primeiro do indicador aqui de eficiência energética, né? Então, quilowatt-hora por tonelada de ração moída, né? Então, nós consideramos aí um indicador razoável, falando assim de maneira geral, de 5 a 13 kW. Vai depender muito do processo da moagem, né? Se é uma moagem mais fina, uma moagem mais grossa, né? A peneira é mais fina, a peneira é mais grossa, enfim. Mas assim, de modo geral, para cada 1% de aumento no teor de umidade da ração, você tem um consumo de energia 7% a maior, né?
Então, você conseguindo trabalhar aí com uma umidade um pouco mais baixa, você consegue uma melhor eficiência energética no processo de moagem. Assim como o sistema de exaustão, ele é extremamente importante. Você ter um sistema de exaustão bem dimensionado, com as mangas limpas, né? Enfim, um sistema trabalhando bem, você consegue ter uma economia aí de 15 a 20% no processo, né, da moagem. Então é muito importante que esse sistema de exaustão ele esteja com os filtros limpos, né? O exaustor não esteja danificado, né? Esteja trabalhando de forma apropriada. Nós recomendamos, por exemplo, trocar as mangas a cada 6 a 8 meses, trocar as mangas, né? Porque a manga começa a acumular produto e com o tempo ela perde um pouco assim, essa capacidade de filtragem, né? Bom, em relação à produtividade, né? Então, quantas toneladas de ração você consegue produzir por cada jogo de martelo, né? Então, atualmente existem aí, principalmente duas opções, que é o martelo sementado e o martelo revestido, né? Uma grande maioria das empresas estão usando o martelo revestido devido à questão de durabilidade do martelo. E nós consideramos aí um indicador assim, de forma mais geral de 6.000 a 13.000 toneladas de ração por jogo de martelos, né? E um fator muito importante dentro do moinho é a distância entre a peneira e o martelo. Então, para uma moagem fina, essa distância é de no máximo 5 milímetros, né? Quando eu falo moagem fina, eu quero dizer uma moagem aí de peneira 0,8, peneira 0,6, peneira 0,9, né? Que é um processo aí, moagem para ração extrusada. Quando eu falo de moagem grossa, né, uma peneira aí com 3 milímetros, 2,5 milímetros, seria uma moagem aí para processo de ração farelada ou processo de ração peletizada. A distância entre o martelo e a peneira consideramos aí de 10 a 12 milímetros, né? Distância muito maior do que esse intervalo que eu citei pode fazer com que a produtividade do moinho caia, né? Agora falando um pouquinho sobre a granulometria da ração, que é extremamente importante de ser medida, né? Granulometria. Você tem aquelas peneiras, né, que você faz a medição da granulometria, peneira classificatória, né? E então assim, para a ração de suínos geralmente se considera aí de 700 a 1.200 micras, ração de aves de 800 até 1.300 micras, e ração de PET 90% abaixo de 600 micras, né? Hoje se busca, dentro do processo de extrusão, se busca uma moagem fina, bastante fina, né? Tanto para o PET quanto para peixes. E um fator que pode afetar bastante essa granulometria é a peneira do moinho, se ela estiver danificada ou tiver com furo alargado, né, tiver gasta, isso pode afetar negativamente esse resultado final. Além disso, como eu citei, o martelo eventualmente pode estar muito afastado da peneira, que também prejudica, ou também o moinho não é adequado ao processo que se necessita, né? Ele não, é um moinho que às vezes não garante aquela granulometria que se é necessário. Agora falando um pouquinho sobre outro processo que é extremamente importante, que é o processo de mistura. Também é um processo que afeta, envolve todas as rações aí, né? Tanto ração peletizada, extrusada, farelada. E o mais importante, o indicador mais importante em relação ao processo de mistura é o coeficiente de variação, né? Que é um indicador aí que, como boa prática de mercado, nós consideramos no máximo
ele tem que ser menor, a variabilidade, aí, o coeficiente tem que ser menor do que 5%. Se ele estiver muito acima disso, né, estiver chegando a 10, 15%, geralmente, ou o ciclo de mistura, o tempo do ciclo está muito baixo, ele não está sendo suficiente para o misturador fazer a mistura dos componentes, ou as roscas e elevadores, eles estão muito rápidos, né? A rosca depois do misturador, o elevador depois do misturador, eles estão muito rápidos e eles estão proporcionando aí a desmistura dos componentes. Ou também o misturador não é adequado, né? Hoje se busca trabalhar com misturadores helicoidais e de paletas, né? O que a gente chama de fast mix, né? O misturador vertical hoje é um equipamento ultrapassado. Poucas fábricas de ração ainda estão usando assim de forma satisfatória um misturador vertical. Hoje, praticamente toda fábrica nova já usa o misturador horizontal, né? Então, assim, outros indicadores também é o vazamento na comporta do misturador, que aí a tolerância é zero, né? Não pode haver vazamento. E é importante, inclusive, observar a pressão do ar comprimido da rede, né? Que não pode ser menor aí do que uns 7 quilos, 7 a 8 quilos, geralmente é o que a gente considera como ideal para garantir o correto funcionamento do misturador. E o resíduo no fundo do misturador, após a batelada, o ideal é menor do que 0,2% do peso total da batelada, né? E se você tiver com um resíduo muito elevado, muito acima disso, provavelmente os seus helicoides ou as pás do misturador, elas estão desgastadas, né? Bom, falando agora um pouquinho sobre os indicadores de controle do processo de extrusão, né? Então, assim, a densidade da ração após a extrusão é extremamente importante, principalmente considerando, por exemplo, uma ração de peixe, tilápia, por exemplo, que você precisa que ela flutue, né? Então, aí, geralmente se trabalha com 350, 400 gramas na ração de peixe, né? Da tilápia especificamente. Logicamente, depende da espécie, né, do peixe, depende, por exemplo, se é uma ração de camarão, ela precisa afundar, né, então você precisa uma densidade mais elevada, uma densidade aí na faixa de 700 gramas por litro, mas aqui quando a gente coloca aqui 350 a 450 gramas, eu estou me referindo principalmente a uma ração de tilápia, uma ração de PET, né, uma ração de cão e gato, enfim. E essa densidade você pode aumentar ou diminuir de acordo principalmente com a configuração do canhão. Então, se você está com uma densidade muito elevada, quer dizer que o produto está cozinhando pouco, né, está expandindo pouco. Então, você coloca anéis, você precisa reter mais esse produto dentro do canhão. Então, você coloca anéis espaçadores, você diminui o passo do helicoide, né, para conseguir reter um pouco mais esse produto dentro do canhão. Outros fatores também, outros indicadores, então a umidade da ração na saída da extrusora, né? Nós consideramos aí geralmente 23 até 28 no máximo por cento. Não mais do que isso, porque você vai ter uma dificuldade em conseguir secar essa ração se ela tiver com um teor muito alto de umidade, né? Você vai prejudicar de maneira bem grande o seu secador. O seu secador não vai conseguir secar. Agora, também não pode ser muito abaixo de 22, 23%, porque senão você não vai ter um bom cozimento da ração. Temperatura da ração, consideramos aí de 120 a 150 graus. E a questão da eficiência energética também, né? Quilowatt-hora por tonelada de ração extrusada.